Fala galera da turma intensiva do Bernoulli, tudo bem? Aqui mais uma vez é João, professor de Química, e a gente vai dar continuidade ao tema que iniciamos na última aula, que foi essa parte de soluções. Pessoal, antes que a gente continue com o nosso tema propriamente dito, só queria reforçar com vocês a importância de vocês fazerem os exercícios relativos aos comentários da aula passada. Nosso material aí traz diversas questões que abordam aquela parte de diferença entre soluções, suspensões e colóides, abordam também o coeficiente de solubilidade, abordam se a solução é saturada, insaturada, se tem corpo de fundo. Então, é importante que vocês façam esses exercícios e confiram, inclusive, os gabaritos. E, além desses, é fundamental que você faça os exercícios contidos na seção baiana, sobretudo para perceber como todos esses temas têm aparecido na prova da baiana, que é a nossa intenção. Pessoal, nosso tema de hoje é certamente o tema mais importante nessa parte de soluções para a prova da Baiana de Medicina, que é essa parte aqui, ó, de concentração de uma solução. E aí preciso deixar claro para você desde o início que existem são diversas formas de se escrever a concentração de uma solução. Mas a boa notícia é que todas essas formas têm um vínculo. Que vínculo é esse? A concentração de uma solução significa você relacionar, inclusive nosso material deixa isso bem claro, é relacionar a quantidade do soluto com a quantidade da solução. Sempre que você fizer uma relação entre a quantidade do soluto e a quantidade da solução, essa relação significa a concentração de uma solução. Só que existem diversas maneiras de você escrever isso. Dentre as várias maneiras, eu queria destacar com vocês as três mais importantes, inclusive as mais importantes pensando também na prova da Baiana de Medicina. Uma primeira delas, inclusive vou caminhar no nosso material aqui, ó, é você relacionar, vou fazer o destaque, a massa do soluto com o volume da solução. Quando você relaciona a massa do soluto com o volume da solução, você obtém esse primeiro tipo de concentração que a gente pode chamar na prova, inclusive é um nome que muito aparece, e vou pedir que você registre aí, ó, é a chamada concentração comum. Então, ó, a concentração comum, ela é calculada fazendo-se a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Se eu pego a massa do soluto e relaciono com o volume da solução, eu estou diante da concentração comum. Além da concentração comum, uma segunda forma que eu gostaria de chamar a sua atenção, caminhando aqui no nosso material, vou até colocar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, essa aqui, ó, é esse tipo de concentração que a gente chama de concentração em quantidade de matéria. E, por favor, gostaria muito do seu cuidado, a gente insiste bastante nisso, e pensando na prova da Baiana de Medicina, isso é muito importante. Quando a prova de Química falar, quando a prova de Química disser quantidade de matéria, lembre sempre, quantidade de matéria significa mol. Eu estou relacionando, então, quantos mol existem do soluto pelo volume da solução. Então, essa razão entre a quantidade de matéria do soluto, mol do soluto e o volume da solução é uma outra forma de concentração. Só que com um cuidado, e vou pedir para que você registre no seu material, essa concentração calculada dessa maneira, ela também pode ser chamada de concentração em mol por litro, inclusive a unidade ela é sugestiva, mol, quantidade de matéria, litro, volume, então essa concentração pode receber esse nome, concentração em mol por litro, só que além de ser
chamada de concentração em mol por litro tem um nome que a prova da Baiana também já utilizou várias vezes, por isso você vai registrar. Eu posso chamá-la de concentração molar. Então, são as duas formas aqui muito comuns na prova da Baiana dela ser representada. Ou eu chamo de concentração em mol por litro, ou chamo de concentração molar. Último tipo de concentração relevante, sobretudo para a gente, é esse que consta aqui em cima. Inclusive, vou tirar um pouco do zoom aqui no nosso material e subir aqui para que a gente tenha uma percepção. Ó, esse outro tipo de concentração, a química chama de partes por milhão. Partes por milhão, a gente abrevia pela sigla ppm. E aí vou pedir, inclusive, vou colocar uma caixa de texto aqui e você no seu esquema, eu encontraria um espacinho para registrar isso, só para a gente deixar bem claro como é que você deve trabalhar com esse outro tipo de concentração. Vou colocar 3 exemplos. Ó. Imagine que eu tenho uma solução de concentração 5 ppm. Só que essa concentração em ppm, eu posso representá-la de 3 formas. Pode ser M/M, é uma primeira maneira de escrever-se isso. Pode ser V/V, ó, posso encontrar assim em prova, é uma segunda maneira de escrever-se isso. Ou posso escrever 5 ppm M/V. São 3 formas de você representar essa concentração da solução em ppm. O que é importante que a gente saiba? Qualquer que seja o tipo, eu vou precisar entender que a sigla ppm ela é sugestiva. São partes por milhão. Então, o que significa 5 ppm? Qualquer que seja o caso, veja bem, são 5 partes de soluto, pode registrar aí no seu esquema, a cada 1 milhão. 1 milhão é 10 à sexta. A cada 1 milhão de partes de solução. Ó, qualquer que seja o caso aqui, a lógica é sempre a mesma. O que significa 5 ppm? De novo, são 5 partes, trocar a cor aqui, pessoal, são 5 partes de soluto, pode registrar no seu esquema, que estão contidas em 1 milhão de partes de solução. Ó, isso não muda. Qualquer que seja o tipo de ppm, a escrita que você vai fazer a princípio é a mesma. São 5 partes de soluto, veja aí, ó, 5 partes de soluto que estão contidas em 1 milhão de partes de solução. O que difere, então, uma da outra? Agora eu vou precisar do máximo do seu cuidado. No caso do primeiro ppm, que é o M/M, esse M/M é um tipo de ppm que a química chama de ppm em massa. Inclusive, a sigla M/M denuncia isso. No ppm em massa, eu posso usar quaisquer unidades de massa, desde que a unidade de um lado coincida com a unidade do outro. Como assim? Aí preciso muito da sua atenção. Eu posso escrever que são 5 gramas de soluto em 1 milhão de gramas de solução, tá tudo certo. Poderia escrever que são 5 miligramas de soluto em 1 milhão de miligramas de solução, tá tudo certo também. Posso escrever que são 5 quilogramas de soluto em 1 milhão de quilogramas de solução, tá tudo certo. Eu posso escrever qualquer unidade de massa, desde que a unidade de um lado ela coincida com a unidade do outro. Fique à vontade. A mesma coisa, a mesma liberdade, você tem no ppm V/V, que é o chamado ppm em volume. Registrar aqui, ó. Você pode chamá-lo de ppm em volume. E aí, qual é a lógica? Eu posso escrever que são 5 litros de soluto
em 1 milhão de litros de solução, tá tudo certo. 5 mililitros de soluto em 1 milhão de mililitros de solução, tá tudo certo. Eu posso usar, insisto, qualquer unidade de massa, desde que a unidade de um lado coincida com a unidade do outro. Só que agora, cuidado, inclusive vou pedir para que você ouça com muito carinho a próxima informação. A forma mais comum de se representar o ppm não é o ppm em massa, não é o ppm em volume, é o ppm M/V. Esse ppm M/V, a química chama de ppm comum. No caso do ppm comum, e aí, por favor, preciso demais que você faça esse destaque, no ppm comum, as unidades são fixas. Tem que ser as unidades que a gente vai sinalizar. 5 ppm M/V significa que são 5 gramas de soluto em 1 milhão de ml de solução. No caso do ppm comum, até mudar a cor aqui para chamar a sua atenção, no caso do ppm comum, as unidades são fixas. É necessariamente grama do soluto em 1 milhão de ml de solução. Talvez por isso seja o caso mais importante para a gente, porque é o único que não nos dá muita mobilidade. Os dois primeiros não. No ppm em massa eu posso usar qualquer unidade de massa, desde que a de um lado coincida com a do outro. No ppm em volume eu posso usar qualquer unidade de volume, o de um lado coincide com o do outro. No ppm comum não. Tem que ser grama do soluto em 1 milhão de ml de solução. Último comentário aqui para você não errar nenhuma questão. Da mesma forma que eu escrevi ppm, eu poderia ter falado da porcentagem. A única diferença do ppm para porcentagem é que na porcentagem, ao invés de estar relacionando com 10 à sexta, eu estaria relacionando por 10 ao quadrado, por 100. Então, existe a porcentagem em massa, igualzinho o ppm em massa. Existe a porcentagem em volume, igualzinho o ppm em volume. Existe a porcentagem comum, igualzinho o ppm comum. Qual é a diferença, insisto? Onde antes você escrevia 10 à sexta, que era 1 milhão. Se for porcentagem, você escreve 100, 10 ao quadrado, já que porcentagem significa por 100. Por 10 ao quadrado. Beleza. Uma vez que eu reconheço isso, pessoal, eu vou pedir para que você pule aí para a nossa página próxima, que é a página 58, para chamar a atenção de um tema extremamente importante para a prova da baiana, que é essa parte de diluição. E aí, o que é que eu preciso que você entenda? O nome é sugestivo. Ó. Diluir uma solução significa tornar a solução menos concentrada. E para que eu torne uma solução menos concentrada, basta que eu adicione, é isso que vai acontecer na prática, basta que eu adicione certa quantidade de solvente. Quando eu adiciono solvente a uma certa solução, eu torno a solução mais diluída. Tornar a solução mais diluída significa, insisto, tornar a solução menos concentrada. No nosso material, que é um material bacana, aparecem as expressões que você pode utilizar. Talvez a mais comum seja essa aqui, ó, é a concentração inicial multiplicada pelo volume inicial, tem que ser igual à concentração final multiplicada pelo volume final. Só que na prova da Baiana de Medicina, que é a nossa intenção aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas situações que já apareceram. Quais foram? Eu tenho 3 situações principais. Primeira delas, quando num certo dia chove muito, ao chover muito, a quantidade de água nos oceanos aumenta. Quando a quantidade de água nos oceanos aumenta, a concentração de sais diminui. Outra situação que já apareceu, com o aquecimento global e com o derretimento das calotas polares, a quantidade de água nos oceanos também aumenta. Se a quantidade de água nos oceanos aumenta, a concentração de sais diminui.
E uma terceira situação que já apareceu em prova também, num dia em que a temperatura esteja muito elevada, num dia em que a temperatura esteja muito alta, eu aumento a taxa de evaporação da água do mar. Se a água do mar evapora muito, se a água do mar vai embora, a concentração de sais agora ali no sistema aumenta. Por isso, cuidado, ó. São 3 situações que já apareceram na prova da Baiana. Se chove muito no oceano, a concentração de sais na água do mar diminui. Se as calotas polares derretem, aumenta-se a quantidade de água nos oceanos, a concentração de sais na água do mar também diminui. E a última parte, que já apareceu também, insisto, se faz muito calor num dia de elevada temperatura, a taxa de evaporação da água aumenta, a água vai embora para o estado gasoso e aí a concentração de sais nos oceanos aumenta. Espero que esses comentários tenham sido relevantes para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.